texto bíblico nos diz assim: Evangelho de João, você está procurando ainda, Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto livro do versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu quero a tua ajuda na leitura deste texto. Eu vou lhe pedir para repetir após mim. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém. Eu acredito que você já teve a oportunidade de ouvir sobre a ressurreição de Lázaro já por algumas vezes. É um texto mais conhecido que fala de um dos acontecimentos mais extraordinários dos Evangelhos do Novo Testamento, a ressurreição do grande amigo de Jesus chamado Lázaro. E eu creio que em cada pregação ou cada ensino que recebemos dessa passagem, sempre aspectos novos são destacados. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre alguns ensinos da ressurreição de Lázaro que podem realmente marcar a nossa vida, que podem fazer com que a gente comece a perceber as situações da nossa vida de uma forma diferente. É muito importante que nós saibamos olhar bem por que as coisas acontecem com a gente, ou por que as coisas acontecem na vida das pessoas que a gente ama, pessoas por quem a gente intercede, pessoas que estão em aliança com a gente. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus, e mesmo assim ficou doente. Lázaro era um amigo talvez mais próximo de Jesus do que mesmo muitos dos discípulos, e mesmo assim ele morreu. Marta e Maria eram pessoas extremamente próximas de Jesus, nem por isso foram poupadas de um período longo, um período de choro, de dor, de separação, de angústia. Os judeus que rodeavam aquela família eram pessoas também para os quais Jesus tinha propósitos de vida, nem por isso foram poupados do choro e do sofrimento daquela hora. Então, por isso, queridos, precisamos olhar para algumas situações e tentar descobrir por que Deus permite algumas coisas em nossas vidas. Por que o Senhor ressuscita alguns, mas não ressuscita outros? Por que alguns são curados, outros não são curados? Por que o Senhor permite determinadas situações na vida de uns e poupa outros dessas mesmas situações? Mas eu creio que aqui o Senhor nos destacará algumas coisas relevantes. Ao receber a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, estava enfermo, Jesus logo discerniu no seu coração e disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui na semana passada, quando tivemos a oportunidade de falar sobre a cura do cego de nascença, no mesmo Evangelho de João. E naquela ocasião Jesus também deixou bem claro por que ele estava curando aquele rapaz. Não disse que era para a glória de Deus, como no caso de Lázaro, mas disse que estou curando esse homem para que nele se manifestem as obras de Deus. E então Jesus, depois de haver dito: eu sou a luz do mundo, lembrando a criação, quando todas as coisas eram caóticas, mas veio a luz e deu forma, e deu beleza. Ele cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos do cego, lembrando a formação do homem. O homem foi feito do pó da terra. Quando o homem foi feito do pó da terra, Deus o fez perfeito. Então, ao curar o cego, o Senhor estava ensinando: essa cura específica é para que no cego a obra de Deus seja feita e possamos recriar aquilo que o diabo perverteu e distorceu. Eu vou fazer de novo. Assim como o homem foi perfeito, lá em Gênesis 1, Gênesis 2, tudo era perfeito, mas eu olho para esse homem e não está perfeito. Ele nasceu cego, e não era para ser assim na vida dele. E então o Senhor, no
como luz, untou os olhos, mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, e quando o cego voltou vendo. E então, nele, e para benefício do cego, a obra de Deus foi feita. No caso de Lázaro, o beneficiado não é Lázaro, é Deus mesmo. No caso do cego, Jesus cura em benefício do cego, para que a obra perfeita de Deus se manifeste na vida do cego, e a partir daquele momento ele tenha uma qualidade de vida melhor do que teve até aquele momento, para que a obra de Deus pudesse ser feita para benefício do cego a partir daquela obra. Mas nesse momento, a Bíblia não diz que Jesus estava se programando a ressuscitar Lázaro para o benefício de Lázaro, ou por amor a Lázaro, ou por misericórdia pela vida de Lázaro, ou em resposta das orações de Marta e de Maria, nada disso. Mas o Senhor estava identificando aquela situação como uma oportunidade de fazer algo para a glória de Deus. Há uma grande diferença entre a cura do cego e a ressurreição de Lázaro. O cego é curado para o benefício do cego, mas Lázaro é ressuscitado para o benefício da glória de Deus. Pastor, tem diferença? Tem. Poucas vezes você encontra no Novo Testamento pessoas que se dirigem a uma cidade não tanto para ver Jesus, mas para ver Lázaro. E aqui, na sequência do Evangelho de João, você vai encontrar que algumas pessoas se dirigiram a Betânia, embora sabiam que Jesus estava lá, foram por causa de Jesus, mas foram também por causa de Lázaro, porque queriam falar com ele e queriam se expor àquilo que tinha acontecido na vida dele. Então aquilo que havia acontecido foi para a glória de Deus. Muitos se salvaram porque Lázaro foi ressuscitado. O reino de Deus foi expandido a partir dessa experiência por causa da ressurreição de Lázaro. E eu quero dizer que a ressurreição de Lázaro não teve nada a ver com Lázaro, mas teve tudo a ver com a glória de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quero dizer o que a Bíblia diz, que eu devo viver de tal maneira que a minha vida possa ser para a glória de Deus, no meu ganho, que o meu ganho resulte em glória de Deus, que as minhas perdas resultem na glória de Deus. E isso vai fazer toda a diferença no mundo humanista em que nós vivemos, onde tudo que acontece a gente acha que tem que acontecer para o nosso benefício. Nos cultos, nas palavras, nos ensinos que temos ouvido hoje, tudo tem que acontecer em favor do homem, para o benefício do homem. E nós encontramos um texto bíblico em que aquilo que acontece de fato vai beneficiar o homem, mas não é o primeiro motivo. O primeiro motivo é a glória de Deus, e Lázaro não tem nada a ver com isso. Se Lázaro morresse na condição em que ele morreu, ele estaria feliz da vida, porque ele era um homem fiel, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que estaria muito melhor na presença de Deus do que voltando para a terra. Se você analisar, você vai perceber que o benefício maior não foi para Lázaro, o benefício maior foi o projeto de Deus, foi o plano de Deus. E quando o plano de Deus está em primeiro lugar, eu posso ganhar alguma coisa, e se eu tiver a percepção que eu estou ganhando, mas é para a glória de Deus, glória a Deus por isso. Mas se as minhas perdas, nas minhas perdas eu começar a perceber, Senhor, eu dediquei a minha vida a Ti, mas eu estou passando por um determinado momento que estou perdendo, mas há brechas na minha vida, há pecados na minha vida que tem originado ou que tem dado possibilidade para essas perdas. Senhor, estou com a minha consciência tranquila, então glorifique a Deus nas tuas perdas. Como a família de Lázaro, embora não entendendo muito bem, mas aquela enfermidade havia entrado, e Jesus pôde discernir: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. E de fato, não só a enfermidade